Salve, salve família! Começando aqui mais uma aula de Matemática 2, recomeçando o nosso curso de matemática, tá? Deixa eu tirar essa folha aqui embaixo. Vamos lá. Essas últimas 3 semanas aí, né, que a gente vai ter antes dos vestibulares, alguns já foram, vai vir o Enem, e infelizmente o Enem vai vir, né? Mas aí, até a nossa querida VUNESP, a gente vai fazer umas revisões, tá? E no momento aqui, a gente vai terminar um assunto que a gente começou lá atrás. Então eu vou passar mais uma parte dele, que é a regra de 3 composta. A gente só viu a regra de 3 simples. Lembra lá, números proporcionais, grandezas e tudo mais. A gente chegou a ver a regra de 3 simples. Agora a gente vai ver a composta, que ela pode talvez aparecer, ela é bem importante, tá? Não é difícil, por isso que a gente tem que saber. Aquilo que não é difícil a gente tem que saber, que a gente tem que dominar. Beleza? Então vamos ver primeiro, regra de 3 simples, vamos relembrar como que a gente faz. E depois a gente vai para a regra de 3 composta. Então essas 3 semanas a gente vai fazer algumas revisões. Então eu vou revisar a regra de 3 simples com esse exercício. Vamos partir para a regra de 3 composta. Depois a gente vai ver porcentagem e alguns exercícios que envolvem porcentagem, porque porcentagem é outro bagulho que não pode errar e tem tudo a ver com regra de 3. Beleza? Então vamos lá, regra de 3. Vou pegar a folha aqui para ficar macio embaixo, porque essa mesa ela é meio estranha de escrever. Vamos lá, ó. A capacidade do tanque de combustível de um carro é 56 litros. Ou seja, já vamos pensar o que significa isso. O que significa que se você encher o tanque, você vai encher com 56 litros. Simples assim, mas é bom ter isso em mente. Tá? Então a gente já desmistifica esse 56. O que é 56? É só a capacidade total que o tanque de combustível tem. Só. Tá? Você chegar lá no posto e falar enche o tanque, o cara vai encher com 56 litros de combustível, gasolina ou álcool, tá? As figuras mostram que o medidor, não, as figuras mostram o medidor nos momentos de partida e chegada de uma viagem, feita por esse veículo cuja média de consumo na estrada foi de 14 km por litro. Então, pera. Muita informação de uma vez. Ó, o que aconteceu? Essas duas figuras que eu fiz questão de escrever aqui, elas estão lindas, tá? Isso aqui é o medidor do tanque. Tá dizendo assim, ó. Eu saí para viajar e estava medindo isso daqui. Quando eu cheguei no meu destino, o meu medidor estava dessa forma, tá? É isso. Outra informação é a seguinte. Eu sei que eu gastei 14 quilômetros por litro. O que significa 14 quilômetros por litro? Significa que para eu rodar 14 quilômetros, para o meu carro andar 14 quilômetros, eu preciso de 1 litro de combustível. Eu vou chamar de gasolina, que eu não gosto de ficar falando combustível. Então, ó, com 1 litro de gasolina, eu consigo andar 14 quilômetros. É isso que significa, tá? Então, se eu tiver 2 litros, eu consigo andar quanto? 28 quilômetros. Se eu tiver 3 litros, eu consigo andar quanto? 42 quilômetros. Eu vou multiplicando. Isso já é regra de 3. Tá vendo como você sabe fazer? Você já sabe fazer. 14 quilômetros por litro. Então, se eu tiver 2 litros, eu multiplico 2 vezes 14, que dá os meus quilômetros. Beleza? Enfim. A pergunta é a seguinte. A distância percorrida pelo carro em quilômetros foi de. Então, quão longe, né? Qual que é a... Quanto você andou nessa viagem, basicamente? Quanto que você andou nessa viagem? Bom, vamos lá. Como que a gente faz para resolver esse exercício aqui? Se você olhar bem aqui, ó, no nosso tanque, que está super lindo, ele é dividido aqui, ó, em partezinhas, certo? Quantas partes representam esse tanque? Se você contar, ó, aqui é o zero, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 gominhos desse daqui, 8 partezinhas, representam um tanque cheio, tá? E olha lá que eu falei, lembra que eu estava falando? Se eu tiver 2 litros, eu ando 14 quilômetros. Não, se eu tiver 2 litros, eu ando 28 quilômetros. Se eu tiver 1 litro, eu ando 14. Ou seja, se eu descobrir a quantidade de litros que o carro usou, eu consigo descobrir o quilômetros, que é o que o exercício quer. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? Descobrir os litros, que aí a gente consegue descobrir os quilômetros, que é o objetivo real do exercício. Mas o que mata o exercício é você descobrir os litros, tá? Então, vamos lá onde mata o exercício.
Para matar o exercício, eu vou analisar o tanque que marca a quantidade de litros. Então, ó, tudo isso aqui, ó, o tanque inteiro, eu consigo dividir em 8 partes. Tá? Ou seja, o tanque inteiro é 56 litros, que eu divido em 8 partes. Então, 56, ó, litros, 56. Eu consigo dividir em 8 partes. Partes, eu vou escrever partes mesmo. Partes. 8. 56 litros são 8 partezinhas do meu tanque, tá? Eu quero descobrir, ó, quanto que representa essa caída aqui do indicador. O indicador foi do 6 para o 1. Ou seja, eu gastei 5 partes de tanque para andar. Ou seja, com 5 partes, eu gastei X litros. Tá? E aí a gente faz a nossa regra de 3. Como que faz a regra de 3? Multiplica aqui em cruz. Ó. Basicamente isso. Quando a gente multiplica em cruz, a gente vai ficar com 8x é igual a 56 vezes 5. Não multiplique, espera. X é igual a 56 vezes 5 sobre 8. Olha lá, por que você tinha que esperar? Porque 56 dividido por 8 é 7. Lá da tabuada, lembra? 8 vezes 7 é 56. Então o meu x é 7 vezes 5, que dá 35. 35 o quê? Aí você volta aqui, ó, 35 litros. X é 35 litros. 35 litros. Por que eu fiz isso? Porque agora eu sei quanto que o meu carro gastou. Ele gastou 35 litros. E se ele está rodando 14 km por litro, lembra lá, ó, com 1 litro eu faço 14 km. Outra regra de 3, que você pode fazer direto. Com 1 litro eu faço 14 km. Com 35 litros, eu vou fazer quantos quilômetros? X. De novo, X. Multiplica em cruz. Você vai ter, ó, X vezes 1 é X. 14 vezes 35. Aí aqui não tem muito o que fazer. Você tem que fazer essa multiplicação, que vai dar 490. Ó, 35 vezes 14, que é a conta que a gente estava fazendo, lembra? Com 2 litros, 2 vezes 14 quilômetros. E assim vai. Beleza? Então, 490 quilômetros. É isso que o meu carro andou. É isso que foi a minha viagem. 490 quilômetros. Beleza? Regra de 3, simples. Mas o objetivo dessa aula aqui é a regra de 3 composta, ok? Então vamos ver aqui como que a gente faz a regra de 3 composta. Vamos lá. Enem 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos, tá? Lembra lá, ó, metro cúbico, o que é um metro cúbico? Lembra da sua caixa d'água. Um metro cúbico é o tamanho basicamente de uma caixa d'água. Um metro cúbico representa 1000 litros, tá? Se você tiver uma caixa d'água, aí você tem uma caixa d'água de 1000 litros, 2000 litros, talvez, não sei. Enfim, o que isso significa? Significa que se eu tiver um cubo, tá? Um cubo, você sabe o que é um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de altura, você tem 1000 litros. Você enche ele de água, você tem 1000 litros. Ok, mas isso aqui não vai ser pertinente nesse exercício, mas é sempre bom ter isso em mente. Então eu tenho um reservatório com essa capacidade. Ok. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. Ok, então eles estão falando sobre esvaziar o reservatório. Beleza. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Ou seja, 6 ralos em 6 horas esvaziam 900 metros cúbicos. Ok. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Beleza, menor. Cujo escoamento de água deverá ser realizado em 4 horas. Ou seja, vai demorar menos agora. Quando o reservatório estiver cheio. Ok, então ele vai demorar tudo isso 4 horas, vai esvaziar 500 metros cúbicos. Beleza. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do que já existem. O que isso significa? Significa que os ralos vão esvaziar a uma mesma taxa de velocidade. Tá? Então, se ele esvaziava, sei lá, 1 litro
por segundo, ele vai continuar esvaziando 1 litro por segundo. Isso é só um exemplo, tá? Ele tem o mesmo tamanho, a mesma água escoa, tá? Beleza. A quantidade de ralos no novo reservatório deverá ser igual a. Isso é regra de 3 composta. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 coisas diferentes. Eu tenho a hora está mudando, o tamanho do meu reservatório está mudando e a quantidade de torneiras está mudando. No exercício anterior a gente só tinha 2 coisas, que era os litros e as partes, ou os litros e os quilômetros, tá? A gente fazia só 2 coisas, agora a gente vai ter que manipular 3 coisas. E como que a gente faz um exercício desse tipo? Então veja bem, vamos analisar ele de novo. Eu tenho um reservatório com capacidade de 900 metros cúbicos. 900 metros cúbicos, em 6 horas é esvaziado por 6 ralos. Agora eu vou ter um reservatório de 500 metros cúbicos, que em 4 horas vai ser esvaziado por quantos ralos? A capacidade diminuiu, o horário também diminuiu. Será que os ralos vão diminuir? E é isso que a gente vai ter que analisar, beleza? Então vamos lá. Como que a gente faz? A gente vai organizar o exercício dessa forma aqui, ó. Fazer em outro lugar, para ficar bastante organizadinho. Ó, como que a gente faz? Vamos escrever algumas coisas que a gente já sabe. Uma coisa é, para uma capacidade de 900 metros cúbicos, mas não precisa escrever metros cúbicos. Para uma capacidade de 900 metros cúbicos, 6 ralos, 6 ralos esvaziam 900 metros cúbicos em 6 horas, ou seja, no tempo de 6 horas. Ok. E para uma capacidade de 500 metros cúbicos, que eu quero que demore 4 horas, quantos, ou seja, na matemática, quantos é x? X ralos. Então, isso aqui eu só estou organizando o exercício. O que eu fiz aqui? Escrevi em uma linha, na linha de cima, eu escrevi o dado que eu já tenho. Com um tanque de 900 metros cúbicos, que é a capacidade, 900 metros cúbicos, usando 6 ralos, é esvaziado em 6 horas. Ou seja, eu demoro 6 horas para esvaziar um tanque de 900 metros cúbicos usando 6 ralos. Simples. Isso o exercício deu. Eu só estou organizando. A pergunta é a seguinte, aí eu coloco na linha de baixo. Se o meu tanque tiver 500 metros cúbicos e eu tiver que esvaziar ele em 4 horas, quantos ralos eu vou utilizar? Isso aqui é só organização. Como que a gente resolve esse exercício? Tá? Regra de 3 composta. Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Você vai no seu X, onde está o seu X? Está nos ralos. Você vai colocar uma seta para cima ou para baixo. Você que escolhe, tanto faz, eu vou colocar para cima. Uma seta para cima, tá? E aí você vai, a partir dela, fazer algumas perguntas. A pergunta vai ser a seguinte. A partir da seta, tá? Quanto mais ralos eu tiver, aqui, agora a partir daqui é português, hein, ó. Quanto mais ralos eu tiver, olha para o X, esquece o tempo e se pergunta. Quanto mais ralos eu tiver, eu consigo esvaziar mais ou menos? O que faz sentido para você? Quanto mais ralos eu tenho, eu consigo esvaziar mais água ou eu consigo esvaziar menos água? Eu consigo esvaziar mais água, certo? Quanto mais ralos eu tenho, mais água escoa. Então, mais eu consigo esvaziar. Então, quanto mais ralos eu tiver, maior pode ser a minha capacidade, que eu vou continuar esvaziando, tá? Quanto mais ralos, maior a capacidade que eu consigo escoar. Então, quanto mais, mais. Então, a seta é para cima também. Aí você fala, tá, mas claro que é. Não, não é claro que é. Sabe por quê? Porque agora, quanto, esquece a capacidade, agora vamos olhar só para o tempo. Quanto mais ralos eu tiver, eu vou demorar mais tempo para escoar?
ou eu vou demorar menos tempo para escoar? Eu vou demorar menos tempo para escoar. Quanto mais ralos eu tenho, mais água eu escoo. Esquece isso daqui, tá? Quanto mais ralos eu tenho, mais água eu consigo escoar. Logo, eu demoro menos tempo. Então, ó, quanto mais ralos, menos tempo. Quanto mais, menos. Para que serve tudo isso daqui? A gente está identificando quais são as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais em relação à minha incógnita. Tá? Lá no nosso exercício anterior, a gente tem aqui, ó, litros e partes. Eu nem fiz isso, mas fica implícito, é bem óbvio, na verdade, né? Quanto mais litros eu tenho, mais partes eu teria que ter, tá? Quanto mais litros eu tenho, mais quilômetros eu ando. E se você voltar lá na nossa aula, você vai ver que isso, eu faço essa regra de 3, quando as grandezas são diretamente proporcionais. Quando elas são inversamente proporcionais, eu tenho que inverter. Como assim inversamente proporcionais? Por exemplo, no caso aqui, quanto mais ralos eu tenho, menos tempo. Ou, quanto mais rápido eu faço uma viagem, menos tempo eu gasto também, tá? Que é o caso de um outro tipo de exercício que, se você voltar lá na aula, você vai ver alguns exemplos. Mas enfim, resolvendo, como que a gente faz para resolver isso daqui? Quase o mesmo esquema. Agora a gente vai reescrever, ó. Onde está o x? Onde está o x, você reescreve. 6 sobre x, na mesma ordem. O x vai ficar isolado, você vai colocar igual. Isso aqui é o mecanismo, tá? O que tiver com a mesma seta, você repete a ordem, ou seja, é diretamente proporcional, você mantém. Então, ó, 900 sobre 500. 6 sobre x, 900 sobre 500. Não mexi na ordem. Agora, o que é inversamente proporcional, ó, que é o que ficou para baixo, eu inverto. Aqui o 6 está em cima, aqui eu coloco o 6 embaixo e o 4 em cima. E acabou o exercício. Agora é só fazer a continha, tá? Como assim só fazer a continha? Vamos fazer a continha para você ver. 0, 0. Consigo cortar os zeros. 6 e 9. Divido por 3 o 6, dá 2. Divido por 3 o 9, dá 3. Então em cima vai ficar 6 sobre x é igual a quanto? 3 vezes 4 dá 12. Você pode simplificar de novo aqui o 4 e o 2, mas calma. Sobre 5 vezes 2 dá 10. Ok? Multiplica em cruz. Vamos multiplicar em cruz aqui. Assim, x vezes 2 dá 12x. Que é igual a 60, que é 6 vezes 10. X é igual a 60 dividido por 12. Quanto que é 60 dividido por 12? É 5. 5 o quê? 5x. X é igual a 5. 5 ralos. 5 ralos. Ou seja, quando eu quiser esvaziar 500 metros cúbicos em 4 horas, eu vou precisar de 5 ralos, que é a pergunta do exercício e que é a nossa resposta. Certo? Então, esse é o mecanismo da nossa regra de 3 composta. Você mete uma seta no seu x, que é o que a gente fez aqui, ó. Seta para cima no x. A seta pode estar para cima ou para baixo, tanto faz, você só tem que colocar ela no x. E aí você começa a fazer perguntas para as outras grandezas. Esquece e faz individualmente ralos e capacidade. Quanto mais ralos eu tiver, maior a capacidade que eu tenho de escoar. Quanto mais ralos eu tiver, menor o tempo que eu demoro para escoar. Ah, mas se eu tivesse feito minha seta para baixo? Vou fazer aqui do lado, ó, com outra cor, só azul aqui, tá? Na esquerda também, para não confundir. Se eu tivesse feito aqui, vamos lá, ó. Quanto menos ralos eu tiver, mais tempo eu vou demorar para escoar. É fato. Se eu tiver uma piscina com 2 ralos, eu vou demorar um tanto. Se eu tiver uma piscina com 1 ralo, ela vai demorar mais para escoar, certo? Quanto menos ralos eu tiver, mais tempo eu demoro. Quanto menos ralos eu tiver, eu vou conseguir escoar uma quantidade maior ou menor? Quanto menos ralos eu tenho, menos tem que ser o tamanho para eu continuar escoando. Então, menos também. Se você ver, ó, seta para baixo, seta para baixo.
e aqui seta para cima. Ou seja, demonstrou da mesma forma que ralo e capacidade são diretamente proporcionais, porque elas estão com a mesma seta, para baixo. Já o tempo está com a seta para cima, então ela é inversamente ao ralo. Beleza? Então, essa aqui é a regra de 3 composta. A gente vai ver mais alguns exemplos na nossa monitoria. E na próxima aula, talvez. Não sei se eu vou vir com porcentagem ou com alguns outros exemplos, mas vai girar em torno disso. Regra de 3 e porcentagem. Beleza? Essa vai ser as nossas próximas semanas de aula aí, antes das nossas provinhas. Fechou, rapaziada? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a monitoria. É nóis. Valeu. Tchau.